Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Cristal Branco, com a Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso. E ouviram bem, um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E estamos quase no fim da campanha eleitoral, ou pelo menos da primeira vaga da campanha eleitoral. Estamos a meio, quando vocês ouvirem, a meio da última semana. E houve aqui muitas reviravoltas na campanha, no geral da campanha, e hoje, ou ontem em particular, ontem porque nós estamos a gravar na terça-feira, houve umas bombas, foi um dia horribilis para Coutinho Figueiredo e íamos começar por aí e depois vamos fazer assim uma ronda de previsões para a campanha e eu prometo que vai ser divertido porque depois vamos ter penitências para cada uma se as previsões Maia falharem. Mas antes de tudo temos que ir a um assunto que marcou o dia de segunda-feira e que o tempo que marcará a semana inteira, que são as alegações de assédio sexual por parte de Coutinho Figueiredo, e eu gostava de juntar a isso, são 2 temas diferentes, mas parece-me que as alegações estão a tapar um erro também muito grave de Coutinho Figueiredo na sua campanha, na estratégia da campanha. Mas começando pelas alegações de assédio, e dando só uma nota, estas alegações foram feitas num canal privado, foram tornadas públicas online, os jornais não fizeram notícia porque não havia notícia nenhuma para fazer, neste caso porque era uma publicação em canal privado no Instagram, que depois foi leaked, e nós soubemos porque João Coutinho Figueiredo decidiu antecipar-se e veio a público falar disto antes de haver notícia, portanto, de certa forma escolheu que isto fosse um tema antes de ser notícia por parte dos jornais que não iam fazer a publicação. E eu começo por ti, Adriana. Isto é um tema evidentemente muito grave e eu gostava de perguntar como é que tu tens acompanhado isto, como é que tens acompanhado as reações e como é que avalias a resposta de Coutinho Figueiredo a tudo isto? Bom, em primeiro, dar a nota aos nossos ouvintes que nós estamos a gravar terça-feira de manhã, não fazemos ideia o que é que vai existir de mais desenvolvimentos da parte da tarde. Até agora a vítima e a alegada vítima, neste caso, decidiu não falar ainda e, portanto, eu estou a falar com o conhecimento de causa que eu tenho até agora, é que ela de facto ainda não se manifestou relativamente a isto. Depois, se nos ouvirem, ela se tiver manifestado por alguma razão, a razão pela qual eu não falar sobre isso é exatamente porque até agora nada aconteceu relativamente a isso. Eu acho que é preciso primeiro clarificar um conjunto de coisas sobre este caso em específico e depois vou falar sobre o assédio em geral. Em primeiro lugar, não houve uma denúncia pela parte desta pessoa. Esta pessoa não quis fazer uma denúncia. Esta pessoa fez uma publicação nos Amigos Chegados no Instagram e eu sei que vou ter que fazer boomersplaining para as pessoas que estão nas televisões e que não fazem ideia daquilo que estão a falar, mas ela fez uma publicação nos Amigos Chegados que tem o mesmo grau legal de privacidade e de expectativa de privacidade que uma mensagem no WhatsApp mandada a uma pessoa. Nós não podemos controlar se alguém tira um print screen, isto se calhar os boomers já entendem, um print screen de uma mensagem no WhatsApp, da mesma forma que ela não pode controlar se alguém tira um print screen a uma publicação que ela colocou nos Amigos Chegados. E portanto, esta ideia, primeiro que tudo, dita por Coutinho Figueiredo, que ela fez uma acusação, ou por pessoas na televisão, que ela fez uma acusação a 3 dias ou 4 dias do fim da campanha, é falso. Ela não fez acusação, não levantou nenhuma acusação, ela fez uma publicação privada que foi tornada pública. Segundo lugar, hoje Coutinho Figueiredo deu as declarações mais vergonhosas e que mais irritação me deram relativamente a este tópico, dizendo, e passo a citar, quando perguntado sobre o porquê de se ter referido no comunicado esta pessoa trabalhar para o governo, como se isso estivesse a indiciar alguma coisa, ele responde: eu não redigi o comunicado, mas parece-me uma informação factual relevante. Pode indiciar que num órgão de soberania da nação está alguém que publica mentiras. Isto é pedir claramente na comunicação social que ela seja despedida. Isto
vai pegar no ponto que eu queria dizer, que é o seguinte: nunca há uma altura certa, nunca há uma vítima perfeita, nunca há uma circunstância em que uma mulher não tenha que, mesmo não tendo feito uma acusação que seja ameaçada claramente de forma velada pelo candidato relativamente à sua matéria profissional, devo dizer, uma pessoa absolutamente brilhante e absolutamente destacada na sua área. Esse é o primeiro ponto. Depois, publicações já a serem feitas nas redes sociais com fotografias dela a sair à noite, a divertir-se com as suas amigas, como é normal uma pessoa da idade dela fazer, como se isso fosse indicativo de seja aquilo que for. E esta ideia constante e consistente de que isto caiu de agora. Como foi noticiado pelo Observador, e não quero mentir e quero dizer exatamente o nome do jornalista, pelo Pedro Jorge Castro, citando fontes dentro da própria IEL, isto não é uma novidade, é algo que já sabe da IEL há mais de 2 anos, que dentro da IEL se sabia, não caiu do céu, e portanto vir todas as pessoas da iniciativa liberal absolutamente surpreendidas e chocadas como se isto fosse informação nova é falso. Mais uma vez, isto só serve para uma coisa, que é descredibilizar a vítima. Podem dizer, e em nenhum ponto eu estou a colocar aqui algo que não seja a presunção de inocência de Coutinho de Figueiredo. O que eu estou a falar é de factos que estas pessoas da iniciativa liberal, que até já ouviram estes rumores e tinham ouvido estes rumores, podiam não acreditar neles, mas dizer que eles caíram agora, a única coisa que estão a fazer é tentar descredibilizar a vítima. Depois, aquela malfadada carta de 30 mulheres a defenderem Coutinho de Figueiredo, do tipo, eu privei com ele nunca me fez nada, portanto ele não é um agressor. Eu acho que a pessoa que passou pelo Harvey Weinstein uma vez e colocou a gasolina no carro dele e não foi assediada, se escrevesse uma carta junto com todas as outras mulheres que lhe passaram na vida a dizer que nunca tinham sido assediada por ele, isso não tirava credibilidade a nenhuma pessoa que viesse fazer uma alegação, como é normal que não aconteça, a não ser que nós consideremos que estes agressores andam consistentemente e constantemente a agredir mulheres na sua vida, portanto conhecem uma pessoa na rua e agridem-na. Se isto não acontece. Mas não pode ser, porque João Coutinho Figueiredo é um homem muito educado, segundo José Miguel Júdice. Eu já ia a esse ponto. E agora vou, terminando isto que eu estava a dizer, portanto, esta ideia, e eu já passei muita vergonha na minha vida, já fiz coisas que me envergonham, vocês sabem bem do que eu estou a falar, mas escrever uma carta a dizer não me aconteceu a mim, se uma pessoa que diz que lhe aconteceu, uma mulher que lhe diz que aconteceu, está a mentir porque não me aconteceu a mim, é uma vergonha à qual eu não quero literalmente almejar e chegar. José Miguel Júdice, malfadado apoiante de Coutinho de Figueiredo, deu uma entrevista na CNN Portugal em que diz a seguinte frase, e eu gostava mesmo muito que nós refletíssemos profundamente sobre esta frase. Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas. Que esta ideia destes classistas ridículos de que eu não vou medir as minhas palavras, destes classistas ridículos de porque os seus amigos e companheiros de jantar usam guardanapo e até sabem não pôr os cotovelos em cima da mesa, que tratam os seus filhos por você, nunca seria possível que fizessem algo de errado porque fazem parte da sua casta. Ele conseguiu ao mesmo tempo invalidar uma história que não conhece e conseguiu ser classista ao mesmo tempo. Portanto, parabéns, ele tem o prémio da mais falta de noção possível imaginária. E depois ainda por cima, eu acho que das coisas mais graves aí é dizer que se aquilo for verdade, aquilo é uma tentativa de sedução. Ele tentaria seduzir uma mulher assim, percebes? Para mim foi das coisas mais... mostra muito dentro, ou seja, eu acho que este caso está a ir mesmo dentro, ou mostrar a psique de certos homens em relação a estes casos, não achas? Porque... É bom saber que há homens que acham que uma tentativa de sedução é perguntar que tipo de pênis é que gostam a uma colaboradora de mais trabalho, grossa ou mais comprida, subordinada. Exato, ou seja, aquilo era para José Miguel, ou seja, se calhar foi, eu quero aqui dar o benefício da dúvida, assim coisa que ninguém está a fazer à vítima, ninguém. Quero dar o benefício da dúvida a José Miguel Júdice. Pode ter sido uma escolha péssima de palavras. Pode ter sido. Mas foi uma escolha péssima de palavras. Eu gostava de perguntar a ti, Leonor, como é que tu tens visto este caso? Como é que tens visto a reação? Não quero, obviamente, induzir a tua resposta, mas faz-me alguma confusão que as pessoas estejam a confundir
a óbvia presunção de inocência que se deve ter sobre todos os casos, sobre um assalto, sobre uma violação, sobre um assédio, o que seja, com a pessoa que está a fazer esta alegação é culpada, não é? Ou seja, há duas coisas diferentes. Podemos presumir que há inocência até prova em contrário e presumir também que há inocência da vítima até prova em contrário, no sentido em que não se tem que dizer logo que ela é culpada de certeza mentirosa, ou não? Sim, sem dúvida. Eu acho que eu gostava de tocar aqui em 3 pontos muito rapidamente. O primeiro tem a ver com esta ideia de que há mulheres que usam a violência sexual e as acusações de violência sexual para destruir a vida de homens. Que foi um trope que se criou muito a partir do Me Too, desta ideia de coitadinho dele, tinha uma carreira fulgurante, era um grande político, um grande empresário, e houve uma mulher ressabiada e pouco importante que lhe destruiu tudo o que ele tinha. E acho que há algumas coisas para as quais nós precisamos de olhar. Cerca de 1 em cada 5 mulheres na União Europeia já foram vítimas de assédio sexual no trabalho. E se olharmos para as mulheres dos 18 aos 29 anos, ou seja, da nossa faixa etária, este número sobe para 42%. E a verdade é que destes números enormes de pessoas, estima-se que apenas cerca de 13% é que acaba por denunciar. Olhando para estes dados, como quando olhamos para dados de outros tipos de violências sexuais, o que nós podemos concluir é que muito mais do que existirem mulheres que mentem sobre terem sido sexualmente atacadas por homens, o que existe é uma enorme falta de denúncia destes crimes. São crimes que estão subrepresentados e não sobre-representados na voz de mulheres vingativas e de vítimas supostamente imperfeitas. E acho que quando falamos de assédio sexual no trabalho, falamos de várias coisas, e acho que este exemplo, estas alegações que foram feitas sobre o Coutinho de Figueiredo, ilustram-no bem. Falamos de comentários sexistas, especialmente de pessoas que são chefes daquelas a quem fazem esse tipo de comentários. Portanto, as outras ficam numa posição de dificuldade e de bloqueio, sem saber como responder à pessoa à qual são hierarquicamente subordinadas. Avanços inapropriados, esta ideia de ameaça de perder um emprego ou ameaça de vou arruinar a tua carreira se não aceitares os meus avanços sexuais, também através de toques e importúnio sexual e de avanços inapropriados. E eu acho que o que estas alegações que foram feitas num canal privado e pronto, acabaram por sair a público, mostram é exatamente o uso deste total à vontade patriarcal e desta ideia do boys club em que se pode dizer tudo para com uma pessoa que era sua subordinada. E este era o primeiro tema em qual eu gostava de tocar, que é as estatísticas desproporcionalmente mostram que as mulheres não mentem sobre este assunto. Claro que existem casos em que as mulheres mentem sobre este assunto, mas não é isso que as estatísticas indicam. E depois, em segundo lugar, dizer a culpabilização da vítima é quase imediata. Aliás, há uma peça que eu achei brutal, que teve recentemente em cena, que é o À Primeira Vista, da Margarida Villanova, que trata muito sobre isso, em como muito rapidamente, num caso de violação ou de algum tipo de agressão sexual, o julgamento se vira ao contrário e passa a ser sobre se a mulher gostava de sair à noite, se ela usava decote, se ela punha fotografias reveladoras nas redes sociais, se ela tinha muitos parceiros sexuais ou não, blá blá. Logo, quem é imediatamente posto em julgamento é a própria vítima e não a pessoa que está a ser acusada. E a pessoa que está a ser acusada rapidamente mobiliza argumentos e a sua entourage mobiliza logo argumentos de ele era um homem muito simpático, ele era um homem muito querido, ele é um ótimo profissional, ele é uma pessoa muito séria. Quando o que está em jogo não é se ele é um monstro em todos os aspectos da sua vida. O que se questiona aqui é se, num caso específico como a dada pessoa, ele teve ou não um comportamento sexualmente inapropriado. E por isso é que eu acho um papel de total idiotas úteis, e não tenho outra palavra para descrever, o que fizeram um grupo de mulheres da Iniciativa Liberal que dizem
mas eu não fui assediada por ele. Ok, eu também não fui assediada pelo João Coutinho Figueiredo. E isso não significa que ele não tenha assediado aquela mulher ou que não tenha assediado XY ou Z mulher. Ou seja, o facto de um agressor não ter agredido, de um alegado agressor Todas as não ter pessoas, agredido portanto, todas as mulheres do mundo, não significa que ele não possa ter sido um agressor com aquela mulher. E dizer, e termino dizendo isto era o último ponto que eu gostava de fazer sobre isso, tem exatamente a ver com as formas com a forma como a lei lida com isto. E eu acho que há um grande debate sobre como talvez os modos de funcionamento judiciais que existem para outros tipos de crimes, nos crimes de género, com esta marca de género de agressão sexual, assédio, violação, muitas vezes colocam as mulheres num papel de terem de ser vítimas perfeitas. E houve uma grande discussão sobre Gisele Pelicot e sobre como ela conseguiu ter sucesso porque era de facto uma vítima perfeita, uma mulher de 60 anos, casada, etc, etc. Mas como é muito difícil para todas aquelas mais jovens com uma vida sexual ativa não acabarem a pôr-se a si próprias à defesa quando era ao contrário que deveria estar a ser feito. E sinceramente a peça da Margarida Villanova, que eu achei brutal, era a minha recomendação, roubaste. fez-me pensar muito ainda mais sobre isto, sobre esta ideia de aquela coisa do he said, she said, que não pode ser assim, porque nós olhamos para as estatísticas e o que vemos é que os agressores nunca são punidos e que o he said, she said acaba sempre por pender para o lado dele, que normalmente, em casos de assédio laboral, é mais poderoso que ela, no sentido em que normalmente ele é o chefe, o patrão, o produtor, o realizador, etc. E ela é a pessoa que pode ficar sem trabalho caso alguma coisa aconteça. E termino só dizendo que acho que todos os partidos que se prezem deviam ter canais de denúncia eficazes de assédio e deste tipo de situações. Deixa-me só dizer uma frase que eu esqueci-me há pouco, com a irritação que este tema me dá, de dizer o seguinte: o último argumento e o argumento mais irritante no meio disto tudo é que já viram alguém levantar estas acusações ou levantar estas alegações? Arruinam a vida de um homem. Digam-me um homem que nos últimos anos tenha sido acusado de forma até credível por várias mulheres, e eu não vou citar nomes para não ser processada, mas pensem bem na quantidade de homens no meio político, no meio cultural e no meio artístico que foram acusados de forma muito clara e muito credível. Quantos destes perderam o emprego ou estão pior do que aquilo que estavam? Claro. Quantos destes é que em algum momento perderam alguma circunstância de sua vida já profissional? agora acham que a vida de uma mulher que denuncia não é ela própria arruinada, não é ela própria que passa por... Estamos a ver agora exatamente, não é ela própria que passa por humilhação, por gozo, por descredibilização, que vê as suas amigas e amigos e companheiros a virarem-lhe as costas. A vida dela é que é muitas vezes arruinada, não neste é? Caso liga à televisão. Portanto, e vê pessoas que não conhecem lá nenhum chamar-lhe mentirosa. Isto para dizer que não é levemente, normalmente, que as mulheres fazem acusações destas, sendo que, e eu gostava mesmo de deixar isto claro, isto não foi uma acusação, ou seja, a própria pessoa que faz estas alegações em canal privado teve a sua privacidade violada. Portanto, isto é muitíssimo complicado. Em relação às estatísticas que a Leonor estava a dizer, eu tenho estatísticas ainda mais conservadoras do Instituto Nacional de Saúde Pública dos Estados Unidos, que está publicado no PubMed, que se chama Alegações Falsas de Assalto Sexual, que analisou 10 anos de casos reportados e chegou à conclusão que só neste estudo 5,9% foram considerados falsos. E eles dão uma estimativa, isto é a estatística oficial do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, de 2 a 10%. Portanto, 2 a 10% é muito pouco quando nós temos em conta que só 1/3 dos casos, portanto só 1 em cada 3 mulheres que sofre assédio ou violência sexual é que reporta. Portanto, é muito mais provável estatisticamente falando, que uma denúncia de assédio ou de violação ou de agressão sexual de qualquer tipo seja verdade do que não seja verdade. Quer isto dizer, para as pessoas que nos possam estar a ouvir, que tenham um QI mais baixo do que a temperatura desta sala, quer isto dizer que todas as alegações são verdade? Não. Quer isto dizer que sempre que se acusa um homem, isso quer dizer que ele tem a vida arruinada? Também não.
Eu gostava de relembrar que nós temos presidente dos Estados Unidos no lugar mais poderoso do mundo, ainda hoje, quer dizer, ele está a tentar destruir esse poder, não é? Está a tentar implodir-se a si próprio, mas está no lugar mais poderoso do mundo e ele próprio foi condenado, possivelmente, por ter violado uma mulher. E chegou a acordo com várias. Sim, mas neste caso aqui foi mesmo um jury que Sim. disse que sim. E depois as pessoas dizem, mas foi cível, não foi criminal. Porquê é que não foi criminal? Porque isto passou-se nos anos 90, ela falou deste caso, ele pôs-lhe um processo em cima e perdeu. E foi cível porque o júri considerou que havia provas suficientes para considerar que sim, ele tinha violado esta mulher e, portanto, sim, isto estraga, como tu dizias, isto para dar toda a razão e mais alguma à Adriana, e eu aqui estou a concordar convosco e na verdade, como venho a seguir, não quero repetir alguns pontos que vocês já disseram, mas para dar toda a razão à Adriana sobre isto nunca prejudica, pelo menos até agora, nunca prejudica a vida de um homem como prejudica a vida de uma mulher. E para quem tem alguma dificuldade em traçar a linha, porque eu já ouvi vários homens a dizer, então, mas agora tudo é assédio, não é? Eu já não posso flertar, eu já não posso. Qual é que é a linha? É como o Boaventura. Exatamente. Ele era um macho latino, lembras? Exato. Eu gostava de vos propor um exercício que é, para os homens que estão a dizer isto, façam isto para vocês próprios. As mulheres que estão a ouvir isto, perguntem aos homens quando eles vos perguntarem esta coisa genial que é, mas então onde é que está a linha? Mas vocês já sentiram alguma vez que cruzaram alguma coisa? Ou seja, já se sentiram alguma vez que importunaram uma mulher? Sim ou não? Porque a maior parte deles vai dizer que não, porque eu gosto de acreditar ainda que a maior parte dos homens tem alguma sensibilidade, não é? E até podem dizer, porque eu já ouvi muitos homens, meus amigos, a responder isto, a dizer, bom, não, eu já tive uma mulher uma vez a dizer não e eu não sabia bem se aquilo era, provavelmente aquilo era até um não, tipo, não sei se quer muito, mas apetece-me não sei o quê, e eu perdi completamente qualquer tipo de interesse, não é? Fui-me embora. Aí está a linha. A linha está no comportamento predatório ou não. A linha está se tu queres saber da resposta do outro lado ou não. E a linha está em tu saberes respeitar o não e perceberes que quando os outros homens gozam contigo porque tu respeitaste o não, te foste embora e és um bocado este gajo é um bocadinho mariquinhas, é essa coisa, maricas, porque se vai embora e não puxa e não é forte e não é o macho latino, lá está, Não tem game. força, não tem game nenhum. Isso é porque, essa resposta é porque vocês estão todos dentro de uma arquitetura, e as relações heterossexuais em particular, não é? Obviamente, mas também existe dentro das relações homossexuais, porque também há reprodução de papéis de género dentro das relações homossexuais. Eu queria deixar isto claro, que é gravíssimo, mas dentro das relações heterossexuais há uma arquitetura que diz que a mulher é sempre a perseguida e o homem é sempre quem faz as investidas. E, portanto, a própria noção da mulher consentir, a mulher está a consentir a uma investida do homem, não é? A parte ativa nisto é sempre o homem. E a parte passiva que tem que aceitar ou não estas investidas é sempre da mulher, e por isso é que há esta brilhante ideia de que estas coisas que um homem qualquer diria, mas um homem qualquer, não um homem tão educado como João Coutinho Figueiredo, diria, são tentativas de um flerte, não é? Como José Miguel Judice disse, que é isto tentaria seduzir alguém desta forma. Isto é sempre uma tentativa de sedução. Pode haver tentativas de sedução mais ou menos educadas, consoante o escalão Eu estou-me a controlar social da pessoa. Não é? Toda a gente sabe que quem estudou no ensino superior não acedia. E eu gostava só de dizer mais uma coisa. Toda a gente sabe que quem tem mais do que 4 nomes no nome não acedia. Exato, é mais isso. Eu gostava de dizer mais uma coisa, mas neste caso, só, já agora outra coisa. Eu acho que está toda a gente a dizer Coutinho de Figueiredo, e eu tenho quase a certeza, até porque privei com o próprio, que eu acho que ele é Coutinho Figueiredo. É o ponto mais relevante sobre este caso inteiro, como devem imaginar. Mas podemos descobrir no boletim de voto, que aparecem lá os nomes completos e descobre-se sempre o nome do meio qualquer engraçado. Exatamente, não fechem os olhos no boletim de voto. Mesmo para terminar, eu gostava só de dizer mais uma coisa, que é a forma como isto está a ser tratado pelos opositores de Coutinho Figueiredo. Eu saúdo,
porque não está a ser politizado. É um desserviço para as vítimas quando se politiza um assunto desta gravidade. Tem natureza criminal, apesar de não estar codificado no Código Penal como assédio sexual, a importunação sexual e outros termos, mas tem natureza criminal e deve ser tratado com essa seriedade. E, portanto, não se deve politizar e usar para a campanha. A única pessoa que eu vi politizar este caso e usar este caso para a sua campanha foi o próprio. Eu não vi mais nenhuma campanha até agora, isto estamos a gravar terça de manhã, a usar isto para benefício próprio e a falar deste caso, politizando o caso. Já vi a campanha de João Coutinho Figueiredo fazê-lo várias vezes e, repito, é um desserviço para as vítimas, seja a vítima a vítima de uma falsa acusação, seja a vítima a pessoa que acusa, certo? Ou seja, é um desserviço para toda a gente que isto seja politizado e não seja falado de uma forma séria e dentro e respeitando o processo legal que se seguirá, porque já se disse que se seguirá esse processo penal. E temos que passar às nossas previsões, porque o tempo infelizmente é escasso. E não sou eu a moderar. E vamos hoje, tentar portanto. animar um bocadinho a conversa, porque isto é efetivamente pesado, mas nós achamos que era muito importante começar o podcast com isto. E quero falar do erro grande de Coutinho Figueiredo que está a ser abafado, que nós não conseguimos falar, e da campanha no geral. O erro grande a dizer, vocês olharam para mim, já agora olharam para mim com uma cara, o erro grande a dizer que se calhar apoiava a Ventura, não é? Que ele depois vai-nos dizer, eu não sei o quê, mas queríamos falar da campanha eleitoral no geral. E portanto, acham que estas... O que é que vocês acham que vai acontecer? O que é que tu achas que vai acontecer, Leonor? E agora chegamos ao nosso momento de futurologia. Não, eu trouxe as cartas tarot. Trouxeste? Não trouxe, Ótimo. não trouxe. Quando uma der a previsão, as outras duas vão dizer qual é que é a penitência se falhar. Eu sinto que, apesar de ser, sei lá, mais ou menos comentadora política, engano-me sempre. Tu erras, eu acerto com muita. Engano-me sempre. Nas últimas legislativas achava que o bloco ia crescer. Mas isso, coitadinha. Mas Isso foi um wishful thinking. Pronto. Nós não vamos penitenciar por isso, mas na próxima vamos. Portanto, já gastaste cartuchos, vai. Ok, Qual é? então vou tentar. Acho quer dizer, nós quando este episódio sair, se calhar já vai ter saído uma sondagem muito mais séria do que as mais recentes, que vai contradizer tudo o que eu disse, mas há algumas coisas sobre esta campanha. Eu acho que o Jorge Pinto se implodiu completamente. Aquelas coisas que ele fez recentemente sobre afinal deviam desistir a favor do seguro, quer dizer, acho que implodiu o propósito da sua campanha. Quanto é que ele vai ter? Isto é para dizer números? Diz lá. Epá, Não é números, diz Não. quem é que vai passar à segunda volta. Não, mas quanto é que o Jorge Pinto vai ter? Diz lá. menos que de o João- 2%. Menos que o João dois? Manuel Vieira. E tu? Acho Menos que vai que ter menos que o João Manuel Vieira. Está bem. Eu- Então, Mas isto não é a minha aposta, digo já. tá bem. Pronto. eu acho que vai ter 1.5. Sim, pá, aí também acho. Vai. Acho que o António José Seguro vai conseguir passar à segunda volta de forma muito surpreendente. Tenho sabido dentro assim do campo da esquerda de muita gente a fazer voto inútil nele. Por isso eu até estou com Damn esta. Isto é ela a dizer que não vai fazer voto no Exato, seguro. damn it. Não, eu vou votar na Catarina Martins. Acho que isso toda a gente sabe. Para depois teres que votar numa pessoa à direita na segunda volta. E fiquei um bocadinho. É verdade. Fiquei um bocadinho surpreendida. Fiquei um bocadinho surpreendida com o António José Seguro ter conseguido ganhar alguma atração, quando eu acho que ele é literalmente uma bolacha de arroz. E that's mine. E finalmente dizer que acho que Mas gosto de o bolachas Gouveia de e arroz. Mel vai ser um enorme flop. Mais do que acho que há um ano e tal as pessoas achavam que isto ia ser tipo trigo limpo. E pronto. sobre Marcos Mendes fica uma interrogação. Talvez possa passar à segunda volta. Mas tu achas que Ventura passa de certeza ou não? Eu queria saber isso, qual é a tua tica de segunda volta? É seguro e quem? Eu vou dizer Seguro e Ventura. Pronto, se não acertares, vamos todas jantar outra vez a um restaurante que eu escolha e tu vais comer sem te queixar fine dining. Eu não consigo fazer Não, isso. vais. Parênteses, a Leonor amou. A Leonor amou a Cozinha das A Flores. Leonor amou. Mentira, não amei tudo. Não, tu gostaste. Tu gostaste imenso. Eu gostei da bola de Berlim que tinha tipo camarão. Era Santola, A mas pronto. Santola. Não, porque a Leonor, só para quem nos está a Eu ouvir, sou a Leonor é muito esquisita a Sou comer. muito esquisita. E eu a comer. adorei a interação. Era a Leonor a dizer: não sei se queres. E a Adriana: queres, come. E ela depois a seguir: por acaso, se calhar até é bom. Eu acho que esta penitência é ótima. Eu tenho uma penitência mais. Eu quero que tu tires uma fotografia com outra fotografia, ou que faças até pode ser em AI,
de... Desculpem, estou-me a rir muito. Com o Milei Com a motosserra. e com a motosserra. Oh my God. E que ponhas na tua story. Mas não pode ser, lá está, não pode ser nos amigos chegados. E não pode ser, tem que ser sem contexto. Sem contexto. Sem contexto nenhum. Quem ouve sabe que vai saber qual é o contexto. Tá bem, Exato, mas isso mas é isso é só private quem club. ouve. Ok, ok. Adriana. Então, a minha aposta, eu não vou perder o tempo que vocês estão a perder, vou ser mesmo muito curta e grossa. Muito curta e grossa. Oh meu Deus, estás a tentar. Estás a tentar seduzir-nos? Seduzir-nos? Não, vocês não fazem o meu estilo. Então, Não e além disso, fazemos. e além disso, eu sou uma pessoa com educação e, portanto, eu era incapaz de assediar alguém, não é? Então, a minha aposta vai ser. Qual é a tua palavra preferida? Não vou dizer isso no live. Pronto, então a minha aposta é que para a segunda volta vai passar Marcos Mendes e André Ventura, e posso já dar a minha previsão evidente, que é com este ticket Marcos Mendes vai ganhar a segunda volta. Ui. Exato, é isto. Não acho, e acho que a sondagem hoje vai vindicar a minha opinião. Quais são as minhas penitências? Rápido. Ok. Se não tiveres certa, vais ter de ir aos não sei quá e fazer tipo 5 stories Essa era a minha cena. no Instagram a dizer tipo o quão boa estava a comida e é essa a minha penitência. Ok. Então, se não estiveres certa, vais ter que fazer exatamente a mesma coisa, mas com o Olivier. É pá, não. Pá, não. Nós conhecemos-te muito Não. bem. Não. Vais ter que fazer exatamente a mesma coisa com o Olivier. E Mas dizer... sem contexto? Não. Sem contexto, é como eu. absolutamente sem contexto. E dizer assim, estava errada. Afinal, ele não é Exato. um businessman, como tu dizes. Chefpreneur. Exato, Chefpreneur chefpreneur. Ele é dos melhores chefes do que mundo. existem Ele nem é chefe, ele não cozinha. em Portugal. Não interessa. Não Vais ter que interessa. dizer, se Marcos Mendes não passar à segunda volta e depois não ganhar, Lá vai a Adriana para os não sei quá. e se André Ventura também, mas eu acho que André Ventura estavas mais safa, infelizmente, vais ter que fazer isto. Se alguém me Aos vir, não sei quá e ao Olivier, vais ter que ir aos dois já agora. se alguém me vir em algum destes sítios, especialmente algum sítio do Olivia nos próximos dias, eu peço imensa desculpa, mas fica provada por aqui. Maria, quais és tu? É o apelo da Adriana que votem no Marcos Mendes. Por favor, votem no Marcos Mendes. Isto não é uma apologia de voto, eu só não quero ir ao Olivier. Ok, a minha previsão por acaso é que, e por acaso eu agora estas coisas dos últimos dias, desculpem, eu vou ser muito rápida. A Helena já está a olhar para mim com ares tipo de quem me quer incendiar, tipo incinerar com os olhos. As coisas dos últimos dias está completamente imprevisível, porque eu até nem sei se esta coisa para João Coutinho Figueiredo, ao contrário do que as pessoas dizem, isso não destrói carreiras. Eu até não sei se isso não lhe dá a eleição, mas eu acho neste momento que quem vai passar é André Ventura e António José Seguro. Olha, À segunda Vocês volta. estão todas. Eu acho, mas eu não faço ideia. Eu vou então ganhar as minhas apostas. Maria, se não tiveres acertado na tua premonição, vais ter de dar um beijo na boca de um homem cheio de barba. Eu? De um homem? De um homem cheio de barba. Numa fotografia de um homem, pode ser? Não. Não, é que eu não quero. Não. Eu não gosto de dar Então beijinhos faz- na boca assim a pessoas que eu Então não... fazes assim: em minha casa eu tenho um cartaz do Mao Tse Tung Ok. e tens de tirar uma fotografia com o cartaz a dar mesmo um beijão no Mao Tse Tung. Ok. A minha é mais E fácil. depois. Tiro E só a publicar, não tens de publicar no fotografia- Instagram. Onde? No Instagram, sem contexto, Nas nas stories. Nas stories do A dares Instagram. um beijo Sim, ao não Mao Tse precisa de ser um post, está-se Ok. bem. A Mao Sem Tse- contexto? Sem contexto ao Mao Tse Tung. E o meu é muito simples. A Maria Castelo Branco vai ver um jogo do Sporting comigo, com uma camisola do Sporting. Não posso. Com vais. Não posso. Não Vais. Não Se eu posso. vou ao Olivia, tu vais. Com cascol, vais. Com cascol do Sporting. Não posso por uma razão muito simples. Os meus irmãos nunca mais me falam. Amiga, ninguém no mundo gastronómico, meus amigos, me falam se eu for ao Olivier. Estás-te a passar. Os meus irmãos. Irmãos, amigos do Irmãos, amigos do mundo gastronómico. Bem, para terminar muito rápido, vais ver o jogo do maior do mundo. Vais cantar o mundo Do sabe Benfica, o que... portanto. Não, do Sporting. Vais cantar a o Recuso-me mundo a entrar. sabe o que e vais meter uma história vestida a Sporting no camarote do Sporting. Malta. E ainda por cima vais ser croquete, que é outro ponto. Uau! Oh! Malta, votem no Seguro e no Ventura, tá não, bem? votem. Não. Não tirem isto, não cortem isto. não a cortem dizer isto. Sim, não não cortem tens isto, contexto. espera aí.
Estou a dizer só para eu não ter que ir ao Sporting e para não ter que dar beijos ao Mao Tse-tung, está bem? O meu não é assim tão mal, só tenho de jantar convosco. Sabes que o Mao Tse-tung na verdade não tinha barba, portanto até é melhor do que beijar um homem com barba. É um cartaz, Maria. Não, eu estava a fazer uma piada. Olá! Vá. Bem, temos que passar às nossas recomendações. E portanto, porque hoje temos 2 stalinistas das horas em estúdio, e eu quero perguntar-te a ti, Leonor, qual é a recomendação que tens para nós? Tens aqui um livro em cima da mesa, mas não há de ser esse? Não é esse que eu não acabei de ler. Eu sei. Não, eu já falei da peça da Margarida Villanova, já ficou dito, mas gostava de recomendar um livro que eu li recentemente, agora é assim na altura da viragem do ano, que se chama, em português chama-se Meu Abrigo, Minha Tempestade, da Arundhati Roy, que é uma escritora indiana que já escreveu O Deus das Pequenas Coisas, que ganhou o Booker em 1997, e ela é uma mulher incrível, e este livro é sobre a mãe dela, que morreu recentemente. É um livro deste ano, 2025. E é um livro incrível sobre a própria história da Arundhati, sobre a história da mãe dela, que foram as duas super pioneiras na Índia em questões de não só de defesa dos direitos das mulheres, mas no caso da Arundhati Roy, no combate ao ultranacionalismo violento hindu e, enfim, e ao regime do Modi. E é um livro incrível, e a relação entre a mãe e a filha é muito turbulenta, mas enfim, eu chorei, mas eu tenho uma lágrima fácil, recomendo muito. Adriana? Eu queria recomendar um episódio de podcast, um podcast aqui do Expresso, do Daniel Oliveira, o podcast Perguntar Não Ofende, em um episódio que foi para o ar no dia 13 de maio de 2021, em que é relativo ao Me Too, e se o Me Too chegou a Portugal, com a Sofia Arruda, com a Catarina Furtado e com a Bárbara Guevara, em que falam exatamente do facto de o Me Too não ter chegado a Portugal, dificilmente chegar a Portugal, porque quando vemos as formas como as vítimas são tratadas, consequentemente como mentirosas, fica evidente que Portugal ainda é um país de capelinhas e que castas se defendem umas às outras na comunicação social, e estas pessoas continuam a pulular na nossa comunicação social sem qualquer tipo de consequência nenhuma. Olha, a minha recomendação é um livro muito incrível eu estou aqui com uma dificuldade em dizer o nome porque eu acho que vou butcher it, mas Amia Srinivasan, que se chama The Right to Sex, Feminism in the 21st Century, que são 6 ensaios, e num dos ensaios diz, chama-se A Conspiração contra os Homens, que é precisamente sobre isto que nós estávamos a falar, ou seja, sobre este mito que foi criado de que há uma conspiração contra homens bons, educados e absolutamente perfeitos e virtuosos, e há mulheres mentirosas, falsas, que estão a tentar denegri-los e puxá-los para baixo com acusações falsas de violação. E ela fala muito sobre o contexto cultural em que isto surge, em que este mito surge, e desmonta algumas das ideias sobre estes casos, e eu acho muito interessante. Conseguem encontrá-lo, eu não sei se conseguem encontrá-lo em livrarias em Portugal, comprei-o em Londres, mas acho que conseguem encomendar, ou então online se tiverem Kindles e coisas, e essas coisas do diabo, que eu também tenho, porque ajuda muito. A Adriana bateu na madeira. Bom, Não sei se é madeira. temos que acabar este episódio com a certeza de que para a semana vamos estar aqui para fazer valer as penitências de cada uma. E não se esqueçam que se quiserem ver esta macacada ao vivo, podem comprar bilhetes para os nossos espetáculos ao vivo. É verdade. Eu tenho outra coisa só para dizer. Eu não sei se nós não estamos a subestimar muito o Almirante Gouveia e Melo. Acho que sim. O meu trabalho é subestimar esse homem, portanto, fogo. Pronto, A Adriana está numa intifada Depois. contra o Almirante há tipo 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. Intifada mesmo. Mas, bom, e recomendo o que a Adriana recomendou, que é: nós vamos ter 2 espetáculos ao vivo em Lisboa e no Porto, no dia 25 de maio em Lisboa e 2 de junho no Porto. E, portanto, por favor, corram a comprar os bilhetes, porque eles estão a ficar escassos. Estão a ficar bastante escassos e, portanto, corram. E nós gostávamos muito de vos ver a todas lá. E depois destas notas todas de penitência, chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. E como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana e vão votar.
Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.